Então, aqui, pessoal, a nossa segunda parte da aula, tá? Então, é a simplificação de radicais. O que é simplificar? É quando a gente tem uma coisa, um radical, né? Com valores grandes, a gente vai dividir para que fique com valores menores. Então, nos exemplos aqui, raiz décima de 3 no expoente 4. Então, eu posso simplificar, como eu tenho que olhar para o meu expoente e para o índice, que é 10 e 4. Olhando para esses dois, eu posso ver que eu posso dividir os dois por 2, que é o que está fazendo aqui no próximo passo, porque os dois são divisíveis por 2. Então, eu posso dividir 10 por 2, 4 por 2, que vai ficar uma raiz de índice 5 de 3 ao quadrado. Então, já ficou valores menores, né? Agora, eu tenho 5 e 2, não dá mais para simplificar, né? Então, eu já simplifiquei o máximo possível. Depois, aqui, nós temos raiz sexta de 5 elevado a expoente 12. Então, aqui eu tenho 6 e 12, porque qual é o maior divisor comum entre eles? É o próprio 6, né? 6 dá para dividir por 6 e 12 dá para dividir por 6. Como aqui eu estou dividindo, né, pelo mesmo valor, o índice pelo valor que ele vale, então quer dizer que aqui eu vou acabar extraindo a raiz e vai sobrar então só o nosso radicando com o expoente que tinha ali. Então, o resultado dessa ficou 5 ao quadrado. Depois, a gente tem raiz cúbica de 8, né? Não tem nada aqui no 8, né? Mas eu posso reescrever o 8 como 2 ao cubo, né? Porque 2 ao cubo é igual a 8. E aí, eu posso simplificar os dois, ou seja, eu estou extraindo a raiz cúbica de 8, que é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Aqui também é outro exemplo. Então, para simplificar, foi aberta essa raiz, esse radical, né, que é a multiplicação. Então, foi feita a multiplicação da primeira parte vezes a multiplicação do outro, que então a raiz quarta, raiz de índice 4 de A na 4 vezes raiz de índice 4 de B. E aí, simplificando esses dois aqui, né, que sobrou, aqui vai sobrar só o A, né, que dá para simplificar. E aqui, então, sobra a raiz quarta de B. O outro exemplo, então, nós temos vários números, né, ali dentro. E a gente aqui está reescrevendo o 25 como 5 ao quadrado. E daí, abriu também como uma multiplicação de radicais. Então, ficou raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz de A na 6, que é esse termo aqui, raiz de B na 8 e raiz quadrada de C. Aí, aqui simplifica, vai sobrar só o 5. Aqui, A na 6. Então, vou dividir por 2 aqui, por 2 aqui, né? Quando não tem o índice é 2, vai ficar A na 3. Aqui também vou dividir por 2, vai ficar B na 4. E o C não tem como simplificar, então ficou raiz de C. E os outros termos fora da raiz, porque foi simplificado. Um outro exemplo é na fração, né? Que é uma divisão, um quociente, né? Que a gente viu ali na parte 1. Também, abrindo esse quociente, fica a raiz quadrada de A dividido pela raiz quadrada de B ao quadrado. Raiz quadrada de A não tem como simplificar. Agora, essa aqui tem, a gente pode simplificar o 2, né, com o índice, o expoente com o índice, daí sobra só B. E o resultado final ficou raiz quadrada de A sobre B. Então, aqui no exercício 1, vocês vão simplificar os radicais. Então, vocês vão ver esses aqui, esses primeiros aqui, né? Vocês podem dividir por um número, tanto o expoente quanto o índice. Aqui também, né? Aqui, na verdade, vocês já podem começar a abrir, né? Aqui, abrir como foi feito a partir daqui. Abrir separar, né? Os radicais, aí vai ficar uma multiplicação de vários radicais. Aqui vocês podem reescrever, né? O 12, o 75, o 18. O 12 pode ser 2 ao quadrado, que dá 4, né, vezes 3, que aí vocês vão simplificando. Então, dessa forma que vocês vão poder simplificar, vocês vão reescrever o número que está ali dentro em potências, aqui também, tá? Então, o 12 é 2 ao quadrado vezes 3, né, porque 2 ao quadrado é 4 vezes 3 dá 12. Só vai reescrever o número, mas ele vai continuar com o mesmo valor.
O 75 eu posso pensar 5 ao quadrado é 25. Se eu multiplicar por 3 vai dar 75. Então, aqui eu reescrevi também. E aí vai simplificando. E vocês vão pensar em números para o 12 e para o 50 também. Depois, aqui no 12x, vocês vão abrir também, né? Fazer uma fatoração, a multiplicação de radicais. Aqui também. E essas aqui, então, são as divisões, que é o último exemplo que a gente viu. No exercício 2, vocês têm que analisar as sentenças referente à simplificação de radicais e marcar verdadeiro ou falso. Então, vocês vão analisar aqui. A na 4, não, raiz cúbica de A na 4. Eu posso escrever como raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de A na 1, que não aparece ali, verdadeiro ou falso. Vocês vão marcar aqui. Raiz de 32 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 na 5? Ou é 2 na 6 que tem ali? É 2 na 6, porque daí abriu aqui. Então, verdadeiro ou falso? Raiz quadrada de 8, eu posso reescrever como raiz quadrada de 2 ao cubo, e aí isso aqui também estaria certo, verdadeiro ou falso. E vamos analisar cada caso, tá? Então, é isso que vocês vão fazer nessa atividade. E aí, quando vocês finalizarem, lembrem de me enviar, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição.